Pessoal, eu assumo que pelo menos até acabar a introdução à computação, não sei se fazemos programação, depois usei estas. Eu pergunto, a introdução à computação está planeada acabar mais ou menos quando? A introdução à computação está planeada mais ou menos acabar quando? São 13 aulas, portanto faz as contas. Esta aqui é a aula de 3, 4, 4 ou 5? Não, é mais. 5. Já agora, não são as teóricas e práticas, todas a condição são as teóricas. Como eu não estruturei muitas coisas dessa maneira, temos 4 já feitas, esta é a quinta. Então eu estou a contar pelas teóricas. Portanto, há 5, esta é a quinta aula teórica, são em princípio 13. Ainda vai demorar um bocadinho. Não sei, Leonor, eu ouvi-te a falar dessa maneira, depois fico a pensar que tu não queres ter aulas comigo. Dá-me vontade de chumbar e pronto. Podia deixar-me passar logo e acabar e nunca mais tinha que voltar a ver se Não, eu gosto tanto de ver. Bem, pessoal. Portanto, bem-vindos a mais uma aula. Antes que perguntem, o ar-condicionado está ligado, está no máximo. Está no máximo? Pronto. Está. Eu estou a gravar como sempre a aula, não sei, parece-me que isto vai ficar um bocadinho aos saltos porque o vídeo está aqui tipo a patinar. Mas pronto, é o que é. Hã? Ora bem, então, na aula anterior tivemos a ver o funcionamento do Git, essencialmente focado na parte local. Hoje vamos falar da parte remota. Okay? O que é que eu quero dizer com remoto? Recapitulando da última aula, remoto neste sentido quer dizer no servidor, noutro servidor que está noutro sítio. Este é o modo normal de funcionamento, especialmente quando estamos a cooperar, não é? Eu tenho uma equipa de pessoas, estamos todos a trabalhar, portanto eu vou buscar as alterações, eu não vou buscar ao computador do lado, eu vou buscar um servidor. Quando eu acabo de fazer alguma coisa, coloco no servidor, depois as outras pessoas vão buscar desse servidor, etc. É isso que eu quero dizer com remoto. E toda a gente em princípio vai ter de trabalhar com isto, uns mais, outros menos, mas essencialmente toda a gente. Ora bem, trabalhar com o remoto, até agora falámos só do local. O remoto é a maneira normal. O que é que acontece? Quando se trabalha com o remoto, normalmente vamos sincronizando de vez em quando. Okay? Em oposição a isto, nós podíamos trabalhar com alguns outros sistemas source control que funcionam, em que os fecheiros ficam trancados, ou seja, quando eu estou a mexer no fecheiro, ninguém está a mexer naquele fecheiro, e depois eu acabo de mexer naquele fecheiro e concluo, e toda a gente fica com ele atualizado ao mesmo tempo. Só que isto é um processo pior, para já depende de estar sempre online, okay? Porque não dá muito jeito quando a pessoa está em viagem ou em trabalho remoto, e a infraestrutura não é 100% fiável. E por outro lado, quer dizer que quando eu estou a trabalhar em alguma coisa, mas ninguém está a trabalhar nessa mesma coisa. Mesmo quando pudessem estar a trabalhar em coisas distintas ao mesmo tempo. Ok? No nosso caso, vamos usar o GitHub. Não sei se já fizeram contas com a professora Ana. Pronto. Ok? Eu, neste caso, tenho um repositório que vou usar como exemplo. Para eu criar um repositório, chegaram a ver isto com a professora Ana? Como criar o repositório remoto? Pronto, então se calhar vou andando isto mais rápido. Ok, portanto, para criar, vou ao GitHub e posso fazer um new repository. Reparem que eu aqui estou a criar um repositório remoto, no GitHub. Não tem nada a ver com o que eu tenho ainda na minha máquina. Ok? Quando eu crio um repositório, dou-lhe um nome, lá em cima, teste Git neste caso. Posso dizer se o repositório é público ou privado. Ok? Quando o repositório é público, toda a gente pode vê-lo. Quando o repositório é privado, só vocês é que o veem. Vocês e quem convidem. Reparar que mesmo quando um repositório é público, quer dizer que as outras pessoas podem todas vê-la, sacar o código, ver tudo, mas não quer dizer que possam editar. Não podem alterar, a não ser que vocês convidem para o repositório. Ok? Depois, eu posso especificar, quando o repositório é mesmo novo, ou seja, está a partir do zero, estou a criar uma coisa nova, eu poderia querer logo inicializar com uma data de coisas. Isto é só uma conveniência do próprio GitHub. Eu posso acrescentar logo um readme, ele cria logo um readme vazio, ou acho que tem só o nome do repositório. Eu posso pedir logo um git ignore com o seu template,
Da mesma forma como eu vos expliquei que vocês podiam ir buscar um template, podem escolher aqui diretamente e posso escolher logo uma licença que fica associada. Ok? Ou então, posso, isto seria para criar um repositório vazio remotamente. Depois, se eu quisesse trabalhar no meu computador com esse repositório, fazia clone dele. Depois de carregar ali no Create Repository, ele ficava criado no GitHub e eu podia fazer um clone para ir buscar para o meu computador e está tudo pronto a trabalhar. Ok? Em alternativa, eu posso já ter um repositório já feito no meu computador que quero simplesmente criar o equivalente, o espelho remoto desse. Nesse caso, é seguir as instruções, isto aparece mesmo no próprio Git quando vocês criam. Vocês têm de acrescentar o repósito remoto. O que é que isto quer dizer, acrescentar o repósito remoto? Como eu vos disse, inicialmente, então, nós temos o nosso repositório. Mas então aqui o repositório local. Isto está na minha máquina, no meu computador. Certo? E está aqui alguns na internet um repositório remoto. E foi isto que eu acabei de criar. Mas eles não têm qualquer tipo de ligação um com o outro. Portanto, eu tenho de criar esta ligação. De maneira que este repositório esteja espelhado aqui e este está espelhado aqui. Não se esqueçam que não há autoridades. Não há autoridades neste caso. Não é o repositório que está no GitHub é mais importante. Eles são exatamente iguais. Se o GitHub explodir, eu posso agarrar o meu repositório local e criá-lo e pô-lo noutro sítio. Posso pô-lo no Bitbucket, posso pô-lo noutro sítio qualquer. Sem fazer nenhum processo complicado, nada. Okay? Eles são todos iguais uns aos outros. Ora bem, como é que eu crio esta ligação? Desta maneira. Git remote, portanto eu estou a trabalhar com o remote, estou a dizer, eu quero fazer uma operação com o remote. Add, portanto eu quero adicionar um remote. Aqui, este origin que está aqui, isto é um nome, ok? Normalmente, por standard, esse repositório remoto chama-se origin, ou seja, o que é que isto quer dizer? Aqui o local, quando falar em origin, está a falar daquele, mas aquele não precisa se chamar origin, podia chamar aquele Walker, aquele é só um nome, ok? Até é possível eu ter múltiplos remotos. Por exemplo, se eu quiser ser particularmente paranoico e ter backups de tudo, eu podia ter o meu repositório simultaneamente no GitHub e no Bitbucket. E eu chamava-se origin underscore GitHub e o outro origin underscore Bitbucket, ou só Bitbucket, ou só... Pronto, não interessa, é um nome. Isto é simplesmente um nome. E a seguir temos o endereço que diz respeito ao nome remoto. Ou seja, aquele endereço, no caso do GitHub, será este, no caso do Bitbucket seria outra coisa que podia ser diferente, bastante diferente disto. Okay? Isto é o que vocês também fazem o clone. Isto é o endereço do vosso repositório, que normalmente tem esta estrutura no GitHub. Sim. Falar do remoto. É no fundo uma designação, pode ser qualquer coisa. Posso lhe chamar gualtas, salsicha, chouriço. Okay? Tradicionalmente, normalmente, chama-se origin. Nem sei, para vos ser totalmente franco, nem sequer sei de onde é que veio essa designação. Mas é o nome normal. Okay? Depois, está aqui, isto é tirar um screenshot direto das instruções do Bitbucket. Do GitHub. Depois, a seguir, ele diz esta coisa, git branch-m main. Isto basicamente, este comando, a maior parte das vezes vocês não vão precisar dele. Há um par de anos atrás é que era mais necessário. Porquê? Nós já vamos falar mais sobre branches, okay? É outra coisa que existe dentro da nomenclatura do Git, mas a ideia é que eu posso ter múltiplas versões do meu projeto em paralelo. Já vamos ver exatamente para quê. Mas, normalmente,
a versão principal, aquela que é criada automaticamente assim que se inicializa um repositório, antigamente chamava-se master. By default. Só que isto começou a criar alguma polémica dentro do campo do politicamente correto. Todos nós temos as nossas opiniões acerca disso, não interessa. Seja como for, como algumas pessoas, incluindo quem gera o GitHub, achou que master realmente podia dar, como era master e slave, começava a ficar um bocado dúbio, acharam que é melhor evitar problemas. Não vale a pena estarmos a chatear por causa de uma coisa que é simplesmente um nome. Perdão, como é que minha estupidez, mas o que é que este master tem a ver com a história? Não? O que é que este master do GitHub tem a ver com a história? Com a história como assim? Isto aí dos escravos e do... Basicamente por isso, porque normalmente a designação em servidores, em sistemas de servidores e em computação, ou seja, isto já são nomes que já vêm tipo da década de 50 ou 60, chamava-se a associação Master e Slave. Ou seja, eu tenho um servidor Master e depois tenho vários servidores Slave. Como Slave começou com todas estas coisas do politicamente correto, etc., que existem, do racismo, etc., etc., houve algumas pessoas que começaram a manifestar-se e a dizer não, mas Slave, isso parece um bocado agressivo. E os gajos do GitHub basicamente disseram nem nos vamos chatear com isto. Mudamos o nome desta porcaria e pronto. Porquê? Porque é um nome. E, de facto, antigamente chamava-se Master quando inicializávamos e agora chama-se Main. Como agora se chama Main, nos repositórios novos que o GitHub fez, mas ainda havia quem usasse as bibliotecas antigas do Git que criavam o nome Master, este comando o que faz basicamente é mudar o nome do branch que nós estamos para Main, para garantir que não há uma incoerência. Que é para este não estar a criar um remoto que se chama Main e este não ter um local que se chama Master e depois temos de fazer a ligação entre os dois. Essencialmente. Isto foi de um período de transição, isto era importante, é pouco provável que vocês sequer se tenham de ralar com isto. Porque agora, neste momento, se eu fizer git init, o que aparece é um branch chamado main e não master. Mas eu ainda tenho aqui alguns repositórios mais antigos que ainda se chamam master. Ok? Pronto. A seguir, portanto, este que não liga muito a este comando, em princípio já não precisam dele. É repositórios que vocês façam. Aqui, então, como eu disse, estamos a criar esta ligação, mas só estamos a criar a ligação, não estamos ainda a fazer nada. E agora, eu imaginando que eu tenho aqui vários ficheiros, o remoto está vazio, não é? Acabei de o criar. Agora, este git push menos o origin main, o que está a fazer é, agarra no estado em que isto está agora, neste momento aqui, e empurra para aqui, chuta para aqui. Chuta para onde? Chuta para o origin, para o branch main. Ou seja, copia o que eu estou neste momento no meu branch e mete no origin main. Ou seja, faz uma cópia. E então para que serve aquele menos U? O menos U é para criar esta ligação de facto. Para garantir que esta ligação existe e que fica ligada. Porque senão, se eu não puser aquilo, ele diz eu não sei o que é o origin main. Porquê? Porque o main foi criado vazio. Não tem lá nada. O menos U, o que diz é, agarra neste caso, no nosso local main, e cria uma cópia do main no remoto, com o nome main. Basicamente é o que aquilo quer dizer. E cria a ligação. Ou seja, isso é o que o git push faz, é empurrar as coisas que estão neste momento, states, os commits todos que existem, etc., no branch onde eu estou, no estado em que eu estou, e põe no remoto. Automaticamente o remoto fica com uma cópia integral daquilo que eu tenho. Ok? Pronto. Esta é a explicação que eu acabei de fazer. Agora, que eu já tenho o meu remoto, ok, já tenho isto configurado, já fiz o push, portanto já mandei para lá, portanto este ficheiro ABC.txt e o readme e md e mais não sei o quê, está tudo aqui, uma cópia disso, está tudo feito. Etc. Se eu agora posso apagar completamente isto no meu disco local, porquê? Há uma cópia remota e eu posso ir buscar. Vou mostrar como exemplo.
eu tenho aqui um repositório. Onde é que ele está? Nunca queiram envelhecer. É suposto ver. Não, ainda não. Estou só a confirmar que isto está como eu quero. Porque eu vou-vos estar a mostrar. Onde é que está? Agora. Pronto, tenho aqui um repositório. Não interessa o que cá está, eu basicamente agarrei uma série de ficheiros e chutei para ali. E criei um repositório. Agora, ele tem estas coisas todas. E eu também tenho este repositório aqui no meu computador. Onde é que está o meu rato? Está aqui. E este também está aqui, esse mesmo repositório, sem tirar nem pôr. Está aqui. E agora, só para provar que isto funciona, eu vou chegar aqui e vou destruir isto, apagar isto. Puf! Já não existe. Teste.git. Obviamente que ainda está no meu GitHub. Agora eu posso chegar aqui. Então vou ficar com um torcicolo. Vou abrir aqui o bash, que é para ter aqui uma... Oi. E para cima. Não podem queixar se não veem as letras. Aqui. Está tão grande. Okay. Se eu chegar agora aqui, posso fazer git clone. Clone não. Git clone de quê? Qual é que é o endereço do meu repositório? É este aqui. É basicamente o que está ali em cima. Na barra. Então posso copiar isto. Portanto, ele vai agarrar e, por omissão, ele vai buscar aquele repositório remoto e vai colocar numa pasta chamada testgit, no c/project, que é onde eu estou. Portanto, ele criou uma pasta. Aqui outra vez o testgit. E foi buscar uma cópia integral. Sem tirar nem pôr. E eu posso até entrar aqui. Estou aqui dentro e tenho. E estou no branch main. Nós já vamos falar mais sobre branches, mas essencialmente o processo chama-se clonagem. Portanto, o repositório está exatamente no estado que estava quando eu fiz o último push para lá. Mais precisamente, está no estado em que estava o último commit quando eu fiz push, ou seja, se eu agarrar neste repositório, modificar um ficheiro, fizer commit, depois chegar aqui e alterar um ficheiro e fizer o push, essa alteração, a segunda alteração que eu fiz, não tem efeito no remoto, porque o remoto, o push, só sincroniza os commits, aquilo que foi efetivado. Ok? Agora, o resto do processo de trabalhar com o remoto é igual àquilo que nós já vimos. Ou seja, eu altero ficheiros, faço git adds, commits, etc. Alteramos ficheiros, fazemos mais git adds. A única diferença é que nós acrescentamos fazer push periodicamente para sincronizar. Ou seja, eu posso fazer todas as alterações, 50 alterações aqui, e de vez em quando tenho de empurrar. Normalmente, eu, por norma, cada vez que faço um commit, faço um push. Porque eu gosto de ter as coisas sempre o máximo atualizadas possíveis, que é para não começar a haver discrepâncias.
Mas depende das empresas, depende dos processos que a própria empresa define. Ok? Agora, só falta uma coisa que é... Eu estive a falar de porque é que raio que eu quero usar o remoto. Ok, backups. Mas nós já falámos também de cooperação. Ou seja, eu tenho interesse em cooperar com outras pessoas poderem estar a trabalhar ao mesmo tempo que eu, a modificar outros ficheiros, ou os mesmos ficheiros, etc. E eu poder assimilar aquilo que eles vão fazer. Ok? Portanto, o que é que acontece se alguém alterar o repositório remoto? Então vamos fazer aqui mais um diagrama. Portanto, eu tenho aqui uma pessoa que tem... que ficheiros é que eu tinha naquele repositório já agora? Deixa-me ver. Já não me lembro. Ora bem, temos ali um blog, um JPEG. O que tínhamos mais? Um Colorflow CS. E mais uns outros ficheiros, mas vamos só ficar por aqui. E isto é a pessoa A. E depois temos aqui a pessoa B, também fez clone do mesmo repositório, portanto tem exatamente os mesmos ficheiros. Lag e colorfloat.cs. E, obviamente, temos então aqui o remoto, uma nuvenzinha, temos a cloud, que tem o blag JPEG e colorfloat.cs. Okay? E isto são tudo cópias uns dos outros. Não há diferença. Okay? E agora aqui esta pessoa chega aqui e altera este ficheiro, colorfloat. E acrescenta qualquer coisa. Vamos dizer, a escrever uma mensagem. Portanto, fez aqui uma edição. Fez um commit, fez um push e foi para aqui. Portanto, este aqui passa a ter esta mensagem também. Correto? Entretanto, este aqui faz uma coisa parecida. Chega aqui e altera o código. E põe mensagem 2. Faz o commit e agora faz o push. Conflito. O que é que vai acontecer? Um conflito. Porquê? Porque, lembram-se que eu tenho dito que o Git funciona por diferenciais, não é? Um commit, este commit aqui, tem a informação que o ficheiro colorfloat.cs foi alterado na linha 3 e o que foi alterado foi uma coisa qualquer. E isto foi o que foi para aqui. Agora, este aqui está a mandar e está a dizer, olha, o que foi alterado foi o ficheiro colorfloat.cs, na linha 3 também. Aliás, vamos dizer que aqui o que aconteceu foi inserimos uma linha nova, a linha 3. E este aqui também diz que inserimos a linha 3. Mas espera aí, este já tinha a linha 3. Portanto, quando chegar lá vai haver um conflito, vai dizer, espera aí, mas estás-me a dizer que inseriste uma linha nova. Mas eu já tinha uma linha nova. Portanto, tu vais ter de resolver esse conflito. Ora, a mensagem que vai aparecer, muito bonita, vai ser qualquer coisa deste género quando eu fizer o push. Ok? Mensagem linda. Repara que a maior parte do que ele está a dizer, apesar deste tamanho todo, ele está a ser simpático e está a dizer qual é que é o problema. Okay? Updates were rejected because the remote contains work that you do not have locally. Ou seja, o remoto está diferente de uma maneira que tu nunca viste. Portanto, tu vais ter de acertar isso. Isto é habitualmente causado porque alguém fez uma alteração no repositório. Portanto, ele está aqui basicamente a explicar tudo. De forma bastante verbosa. Parece assustador ouvir assim uma parede de texto. Mas essencialmente o que ele está a dizer é isto. Há aqui um conflito. Tu estás a querer pôr uma alteração, mas já houve alterações desde que eu olhei para o teu ficheiro originalmente. Portanto, tu vais ter de agarrar nesta alteração e juntar com a tua alteração.
E depois podes fazer o commit. Ok? Portanto, para isto funcionar, este commit foi feito, deu erro, então nós vamos ter de fazer alguma coisa. Reparem que não aconteceu nada ao repositório local, ele deu erro e pronto, não fez alterações. Então o que nós vamos ter de fazer é ir buscar as alterações. Como é que nós vamos buscar as alterações? Usando o comando pull. Da mesma forma como fazemos push para empurrar, fazemos pull para ir buscar. Okay? Portanto, nós vamos agora aqui e vamos buscar a alteração. Seja ela qual for. Entra aqui. Portanto, o que... Sim, diz. Vale a pena saber a diferença entre git pull e git fetch? Eu acho que nesta altura do campeonato é um bocado desnecessário. Mais à frente talvez se fale nisso, mas para já não. Mas sabes a diferença? O git fetch é só para relacionamento refrescado. Sim. É para ele saber que existem alterações. E o git pull é os dois, É. puxar e Fazer o merge. Pronto. Portanto, isto vai buscar as alterações. Portanto, este git push vai buscar o que foi alterado. Ok? E o que o Git vai tentar fazer é ele sozinho juntar as alterações. Vamos imaginar, devia ter começado por aí se calhar, mas pronto, que eu tinha aqui também um monte de fecheiro. Aliás, quando eu pus aquela mensagem, além disso, acrescentei um fecheiro novo, que este nunca viu. Portanto, aqui o remote tem... Portanto, o meu commit tinha as duas coisas. Tinha esta alteração e tinha aqui um fecheiro novo. Certo? Portanto, quando eu faço o pull, ele vai tentar juntar as coisas. A primeira coisa que ele consegue ver, que consegue fazer sozinho, sem precisar da nossa intervenção, é um fecheiro novo. Então juntou. E aparece ali um fecheiro novo. Ele não precisa da nossa intervenção para isso. Porque ele sabe resolver esse problema, esse conflito. Não tem um fecheiro? Aqui tens um fecheiro, é um conflito fácil de resolver. Então toma lá o fecheiro. Okay? O outro é mais difícil. Este tem uma mensagem. E eu localmente também tenho uma mensagem. Agora o que é suposto eu fazer? Ficar com as duas mensagens? Ficar só com uma delas? Qual é que é o objetivo? Por isso aí já é preciso intervenção humana. Precisamos de resolver o conflito. Okay? Se não houver conflitos, simplesmente o sistema vai abrir o editor de texto que tem e vai dizer, olha, escreve aqui uma mensagem. Porquê? Porque ele faz a junta e cria um novo commit. Fica logo prontinho. No nosso caso, vai haver um conflito. Vai haver um conflito porquê? Porque, basicamente... Este caso não se vê. Normalmente, vai aparecer algo deste género. Neste caso concreto, ia aparecer algo deste género. A dizer, há um conflito de conteúdo. Ou seja, e qual é que é o fecheiro? Neste caso, ele ia dar um conflito no fecheiro Colorflow.cs. Foi editado dos dois lados. Aqui foi editado e aqui foi editado. Como é que eu junto isto? Preciso de ajuda. Ok? Então, quando nós queremos ajudar, temos de fazer o merge dos fecheiros. Como é que fazemos o merge dos fecheiros? Agora, aqui entramos na parte onde de vez em quando há guerras religiosas. Que é qual é que é a melhor ferramenta para fazer isto. Okay? Isto vai variando ao longo da vida, porque as ferramentas estão a ficar cada vez melhores, resolvem mais problemas sozinhos, etc. Que é conveniente. Mas, eu neste momento, por exemplo, vamos falar de como é que se fazia sem nenhuma ferramenta a ajudar. Porque às vezes não temos ferramentas à mão. Ok? O próprio baixo não é uma ferramenta, não? Se queres, para mim ter aquilo ou não ter nada é mais ou menos a mesma coisa. Ok? Portanto, vamos aqui olhar para o que é que acontece. Vamos ver, quando isto acontece e ele dá o conflito e aparece lá a dizer temos aqui um conflito neste fecheiro, o que é que aconteceu de facto? O fecheiro já lá está. Já foi buscar, ele já fez o seu trabalho. O que é que chamamos o seu trabalho? Ele tem as duas versões de todos os fecheiros.
Aliás, não tem as duas versões não. Ele põe num só ficheiro as duas versões. Como? Assim, exatamente como está ali. Ou seja, se eu abrir o documento de texto, aqui, este é um caso exatamente igual ao nosso. Ou seja, eu tenho um ficheiro que tem uma alteração que foi feita localmente pela pessoa A, neste caso aqui era a pessoa B, vou só aqui trocar isto para estar coerente com o exemplo. Isto é a pessoa B, isto é a pessoa A. Portanto, nós estamos aqui. Portanto, esta é uma alteração que foi feita localmente pela pessoa A e esta é uma alteração que foi feita localmente pela pessoa B e foi empurrada para o Git. Para o GitHub. E estão cá as duas versões do ficheiro. Se tivesse mais linhas, isto tinha mais espaço. Okay? Porque então, é sempre assim. Estes sinais de menor, isto não são sinais de menor, são tipo setas, está a entrar. Isto quer dizer basicamente. Head quer dizer que é o local, é onde eu estou neste momento, é onde eu acabei de fazer o pull. Depois em baixo está todo o texto que tem de ser resolvido o conflito. Depois temos aqui os sinais de iguais a separar. E depois temos, isto é uma alteração que foi feita, portanto o texto da alteração remota. Isso aparece no README mesmo? Neste caso não era no README, era no ficheiro colorflow.cs. No caso deste meu exemplo, o conflito foi no README. Então nós já temos que abrir mesmo, temos que abrir mesmo. Ficheiro, onde houve conflito. Ok? Portanto, as coisas a vermelho são simplesmente separadores, as coisas a verde são de facto as alterações. Temos as duas versões do ficheiro no mesmo ficheiro, que não dá muito jeito, obviamente. Agora nós, como estamos a fazer isto sem ferramentas, temos de chegar e editar. Temos de ir escolher o que é que queremos que fique. Vamos imaginar que nós, neste caso, o que queríamos era que ficássemos com as duas versões, com as duas mensagens. Então, eu apagava ali o head, apagava ali aqueles iguais, aliás, apagava tudo o que estava a vermelho, gravava o ficheiro. Estava feito, estava resolvido o meu conflito. Agora, podia haver mais desse ao longo do ficheiro. Não é? Mais sítios onde havia conflito disto. Sim, exatamente. Sim, nem sequer consegues impedi-lo de fazer isto. Há outros sistemas de version control que fazem outras coisas, tipo, por exemplo, o Subversion, o que faz é que ficas com o ficheiro original, o ficheiro alterado por um lado, o ficheiro alterado pelo outro, para resolveres o conflito. Mas isso tu ficas lá com um monte de ficheiros temporários, depois um gajo esquece de apagar aquilo que não precisa, etc. Eu gosto do sistema do Git para fazer isto. Okay? Em fazendo isto, a seguir, portanto, neste caso, pedir aquele ficheiro, apagar aquelas linhas vermelhas, ou deixar só uma delas, consoante o que eu achasse que era como é que eu resolvia o conflito, e gravar o ficheiro no fim. Okay? Em alternativa, se quiséssemos usar ferramentas, neste momento o meu favorito para resolver estas coisas é o Visual Studio Code, é super low cost, funciona em Mac, Linux e Windows, e a interface para resolver estas coisas é ótimo, para mim, eu gosto. É abrir o ficheiro no Visual Studio Code, o Visual Studio Code detecta automaticamente aquelas coisas e aparecem uns botõezinhos em cima, ali estão a ver, Accept Current Change, Accept Incoming Change, Accept Both Changes e Compare Changes. Que são botões. Eu agora podia, em vez de andar a apagar coisas, podia escolher eu quero este bloco, ou quero os dois. Ok? Accept Current Change é, como se vocês veem ali no texto, ele diz Have Current Change. Ele queria dizer que ele ficava com esta parte que está a verde mais escuro. Só. E o resto era apagado. Se eu descarregar no Accept Incoming Changes, ele fica só com este que está aqui a azul escuro e apaga tudo o resto. Se eu disser Accept Both Changes, ele fica com o verde, fica com o azul. E os separadores desaparecem. E eu a seguir posso gravar o ficheiro e posso ir ao resto do ficheiro e ir resolvendo estes conflitos. Ok? É a mesma coisa, só que é muito mais prático, é só carregar em botões. Okay? Por isso é que eu gosto do Visual Studio Code. Para isto. Okay? Depois, quando eu já resolvi todos os conflitos, porque lá está, eu posso ter múltiplos conflitos num ficheiro e posso ter conflitos em vários ficheiros. Se eu tiver conflitos em vários ficheiros, tenho de editar os vários ficheiros. Ok?
Portanto, no final gravamos os fecheiros. No meu caso de teste, eu resolvi pondo os 2 pedaços, mas não interessa como é que eu resolvia. Eu posso fazer git status em qualquer altura. Se vê muito bem ali, não é? Se eu fizer git status, aparece-me ali uma coisa que, reparem, aparece aqui both modified e o nome do fecheiro. Ou seja, eu tenho uma maneira de ver o que é que se passa a nível de conflitos. Ali o conflito é porque os 2 foram modificados. Se eu já estiver satisfeito, já resolvi este conflito, já lá fui ou à mão, ou usando o Visual Studio Code, ou outras 10.000 ferramentas, há mesmo muitas ferramentas deste género, e faço git add e o nome do fecheiro que eu acabei de resolver o conflito. Ok? Aí ele passa a estar pronto a ficar committed. Já resolvi. E agora podia fazer commit e push. O que aconteceria neste caso, então, com o git push? E vinha para aqui, ele dava conflito, eu resolvia o conflito, gravava o fecheiro, e a seguir fazia git add colorfloat.cs e git commit, resolvia o problema do merge. E git push. E então ela empurrava para aqui, e aqui ficávamos com o fecheiro com as 2 mensagens. Ok? Sim. Eu preciso adicionar o e-mail específico, mas não sei, mais fácil fazer só o git add ponto. O problema do git add ponto é que depende da estrutura que tu tens. Okay? Eu se tenho conflito em 5 fecheiros diferentes, por exemplo, o que eu costumo fazer é vou ao primeiro fecheiro, corrijo esse conflito, faço git add daquele fecheiro. Porquê? Porque nada me garante que eu vou conseguir resolver todos os conflitos, tipo, nos próximos 5 minutos ou 10 minutos ou 15 minutos. Se alguém me interrompe, depois a seguir eu vou fazer qualquer coisa, depois volto. Onde é que eu estava? Eu assim faço git status e vejo o que é que ainda me falta corrigir. Mas isso sou eu. Ou seja, isto tem a ver com os processos que tu tens. Eu gosto de ser organizado, porque essa coisa que eu aprendi na minha vida é que está sempre qualquer coisa a interromper-me. Portanto, eu gosto de ter processos pelos quais eu consigo recuperar onde é que eu estava. Eu odeio aquela pergunta quando volto ao trabalho do o que é que eu estava a fazer. Para não dar jeito. Perde-se demasiado tempo a pensar e há interrupções. Há um colega que chega e pergunta-vos uma coisa, há alunos com dúvidas, há todas essas coisas interrompem. Já são 6 da tarde e é a hora de sair do trabalho, etc. Ok? Portanto, dúvidas. Perceberam aqui esta ideia? Tenho dúvidas? Vocês vão fazer exercícios disto. Espera. Ok? Estão a perceber aqui esta ideia? Pronto, é assim, é verdade que muitas destas coisas agora é com prática, vão fazendo. E isto vai se tornar uma segunda natureza. Diz. O Visual Studio Code tem uma partezinha de source control também que gera muito destas coisas que push, commit, não sei o quê. Sim. Isso vamos aprender a usar também? Ou... Não pela minha mão. Eu não gosto dessas ferramentas porque não é questões históricas. Quando eu comecei a trabalhar nestas coisas, não havia destas coisas. E portanto nunca me habituei a usar ferramentas desse género. Prefiro fazer as coisas à mão em que eu vejo as coisas a acontecer. Mas sim, podem usar, como o vosso colega diz, o Visual Studio Code. Aliás, vamos aqui ao... onde é que ele está? Aqui. Se eu abrir isto, pelo menos dou-vos uma ideia só para vocês verem. Onde é que está? Open Note. Se eu abrir esta pasta no Visual Studio Code, ok? Isto não está maximizado. Hã? Ai. Estava, não estava? É o terceiro símbolo, acho que... Não, eu estava a ver se via aqui, porque aqui normalmente em baixo ele também me diz... Não era isto que eu queria, era isto. Não aparece porque isto está muito mais zoomed, mas pronto. De qualquer forma, está aqui coisas que são relacionadas com o Git.
Okay? Portanto, se eu quisesse fazer, o Visual Studio permite-me, por exemplo, se eu quisesse fazer um commit, em vez de fazer git, commit, né? Eu podia chegar aqui, escrever a mensagem e carregar no botão de commit. Ok? Há uma série de funcionalidades deste género. Okay? Também temos aqui o menu. Onde é que está? Aqui alguns menu de git. É tudo outra vez aqui. Portanto, se eu quiser ir buscar. Está aqui. Era isto que estava a procurar. Então aqui o pull, clone, checkout, commit. Portanto, temos aqui todos os comandos que podíamos fazer diretamente na linha de comandos, que foi isso que eu vos ensinei, vocês podiam fazer aqui diretamente. Okay? Eu não vou estar a explicar-vos como é que isto se faz, porque lá está, nem toda a gente vai querer usar isto. O outro Visual Studio que eu uso, o Community Edition, ainda tem mais funcionalidades a este nível, incluindo com outros sistemas de source control. Mas pronto, mas sim, o Visual Studio Code é muito bom. Ok? Portanto, se está toda a gente a entender, vamos seguir para a última parte, não é a penúltima parte, vá, de coisas relacionadas com o Git. Nomeadamente, a ideia de ramos, branches. Okay? Até aqui, eu estive a ignorar cautelosamente o master, main, etc. Mas, uma coisa que é importante é a ideia de ramos. Okay? Num projeto minimamente grande, é normal eu querer estar a trabalhar, desenvolver código, por exemplo, sem perturbar os outros. O problema desta abordagem toda que nós estamos aqui a falar, por exemplo, isto é muito giro, isto que nós vimos até agora, as alterações são pequenas. Eu cheguei aqui, mudei este fecheiro, pus, mas nem sempre é assim, às vezes são dezenas ou centenas de fecheiros que têm de ser alterados e é um trabalho que demora se calhar 3, 4 dias. Não é tipo meia hora. Okay? Nesses casos, dá-me jeito eu criar um género de um sub-repositório, vamos chamar assim, onde eu estou a trabalhar à vontade, uma divergência no caminho, que depois posso juntar com o trabalho que está a ser feito. Okay? A maneira como isto é organizado depende muito de empresa para empresa. Muito. Ok? Portanto, aqui vamos estar só a ver os conceitos. Ok? Normalmente não é boa ideia ter muitos membros da equipa a trabalhar no mesmo fecheiro. Okay? Neste caso, além de dar estes conflitos que às vezes são mais difíceis de resolver, mas muitas vezes é simplesmente, se eu estou a mexer numa coisa e outra pessoa está a mexer, podemos estar a estragar aquilo que vai ser o trabalho futuro, um do outro. E é preferível ter as coisas funcionais em sítios separados e depois juntarmos quando houver tempo para, por exemplo, que tivermos os dois disponíveis para podermos estar os dois a olhar para a mesma coisa, mas sem estorvar o trabalho um do outro. Ok? Por isso é que existe a ideia de ramos. Okay? Um ramo é como se eu agarrasse no repositório e criasse uma cópia dentro do próprio repositório. Funciona mais ou menos como um multiverso de código. Porque uma coisa não afeta a outra. Okay? Estão isoladas. Nós podemos criar um branch a partir de outro branch. Porque e o termo é branch, ramo, precisamente por isso. Isto é como se fosse uma árvore. Temos aqui o caminho original e eu vou introduzir aqui uma variação. E dentro desta variação ainda posso introduzir outra variação. Okay? Com a única diferença que no Git, eventualmente, eu posso agarrar em alterações e juntar ao ramo original. É aí onde a metáfora dos ramos se estraga um bocado. Okay? Portanto, podemos sempre fazer um branch a partir de qualquer outro, e podemos juntar um branch a outro. Ok? Nós podemos pensar nestes pontos, nestes branches, como apontadores para um commit específico. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos olhar para este diagrama. Qualquer commit, nós já falámos sobre isso, ele sabe quem é o commit que veio anteriormente, antes dele, correto? Ou seja, eu crio um novo commit, estou aqui neste, crio um novo commit, então este sabe que este commit está ligado a este.
E se eu crio um novo commit, este commit sabe que eu estou aqui no commit anterior. Certo? Tenho sempre esta ideia da cadeia. Qual é que estava atrás de mim? Correto? Portanto, tenho ali o histórico. Um branch, em qualquer instante, pode estar a referenciar qualquer commit. Okay? Portanto, neste caso, temos 2 branches. Um chama-se master, o outro chama-se v1.0. E estão os dois, neste momento, a apontar para aqui. Ou seja, se eu for buscar este branch, se eu ativar este branch, ou ativar este branch, vou dar exatamente ao mesmo estado. Ok? Então, e o que é aquela coisa ali da cabeça? A cabeça, no fundo, descreve onde é que eu estou neste momento. Onde é que o que é que eu estou a ver? Neste momento, a minha head está no master. Portanto, quando eu disse podemos ir buscar o estado, era mudar este head daqui para aqui. Nós estamos sempre a olhar para o head. É sempre o nosso estado é o do head. Vamos ver aqui o exemplo. Temos o nosso jogo. E o nosso jogo está na versão 0.5, pronto a implementar mais uma coisa. E está no repositório master. Como isto estamos aqui, portanto, tenho aqui um commit, tenho outro commit a seguir, tenho outro commit a seguir, e o master neste momento está aqui. Ou seja, isto é o head. Ok? A nossa atual tarefa, que alguém nos deu, é implementar um sistema de testes automáticos numa série de subsistemas. Ou seja, eu vou ter de andar a mexer em montes de subsistemas e não quero para já que o meu trabalho perturbe o trabalho de outras pessoas, porque este meu trabalho vai demorar montes de tempo, e não quero que o que as outras pessoas andam a fazer perturbe o meu trabalho enquanto eu estiver a fazer o grosso dele. No final, obviamente, que o trabalho dessas outras pessoas vai influenciar o meu. Mas eu estou a querer resolver tudo no fim, não é ir a resolver. Ok? Primeiro passo é eu criar um novo branch para não só não importunar, nem ser importunado pelos outros membros da equipa. Portanto, eu criei aqui um branch chamado testing que refere o mesmo commit. Não há commits novos, portanto, estou ali. Se eu fizer checkout, se eu ligar este branch, o head vai ficar aqui. Okay? Para eu criar um novo branch, simplesmente escrevo git branch e o nome que quero criar. Novamente, o nome é o que eu quiser. Neste caso, testing. Okay? Reparem que eu simplesmente criei um novo branch. Eu não mudei para ele. Portanto, se eu fizer aqui git branch testing, eu criei este, mas se eu fizer git status, ele diz on branch main. Eu continuo aqui. Menos B para mudar. Menos B para mudar. Ou switch. Agora vamos então mudar para um novo branch. Ou seja, estamos aqui. Se eu fizer git switch testing, eu estou a mudar daqui para ali. Ou seja, agora estou neste estado. Eu não vou notar nenhuma diferença na prática. Porquê? Porque tanto o testing como o master estão no mesmo sítio, estão a apontar para a mesma coisa. Mas agora estou num sítio diferente. Ok? Isto também podíamos usar o git checkout testing, mas o checkout tem outras funcionalidades e é preferível manter as coisas coerentes sob o ponto de vista semântico. Mas eu digo-vos o do git checkout porque alguns tutoriais de git vão falar no checkout em vez do switch. Normalmente é o que eu uso mais, é o git checkout. Pronto. Antigamente fazia mais sentido, eles já acrescentaram há uns anos o switch, mas como ainda muitas dos tutoriais e documentação falam em checkout, isto não fica muito correto. Okay? A seguir, eu posso começar a fazer as minhas alterações e a trabalhar. Ou seja, aqui, por exemplo, eu estava aqui inicialmente, eu fiz uma modificação, fiz um commit, passei para aqui. Reparem que agora já divergiu. O testing já está aqui e o master continua ali. Ok? Portanto, há aqui já uma divergência. Mas não há problema, eu posso agora continuar a trabalhar e criar ali mais commits e etc. Agora, de repente o meu chefe chega-se e diz-me: pá, encontramos aqui um bug na versão 0.5, vais ter de interromper o que estás a fazer no sistema de testes e corrigir esse bug e depois já voltas ao teu trabalho. Ok? Então, aqui é a vantagem deste sistema de branches. Eu agora posso simplesmente saltar de volta para o master.
Ou seja, eu posso fazer git switch master e enquanto eu estava aqui há bocado, quando eu fizer git switch master, eu agora vou ficar outra vez neste estado. As alterações que eu fiz não desapareceram, estão lá. Estão no outro branch. Mas eu voltei ao estado em que isto estava. E agora posso fazer as alterações que eu quiser no projeto. Okay? É como se eu nunca tivesse ido embora. Agora faço o trabalho todo que é preciso, corrijo o bug, etc. E agora, quando acabo isto, faço os meus commits e tal, largo aquilo e agora já posso voltar ao meu trabalho. Faço git switch testing outra vez e está tudo de volta onde eu estava. Mas agora reparem, como eu fiz commits no master para corrigir o tal bug, isto já divergiu ainda mais. Tem este ponto comum, mas a partir daí há uma divergência evolutiva. Okay? Mas isto não é um problema. Ok? Portanto, eu acabei. Portanto, os meus colegas continuaram a trabalhar na versão principal, incluindo o bug que eu corrigi. Eu continuei a trabalhar no testing, portanto, eu estou aqui neste caminho divergente. Reparem que isto podia ter muito mais. Okay? Podia ter aqui centenas de commits deste lado e centenas de commits ali acima. Não interessa. É irrelevante. Porquê? Porque eu agora vou juntar o trabalho de um e do outro. Okay? O que é que o Git vai fazer internamente? O Git vai ver qual é que é o ponto comum e como ele guarda qual é que é o histórico. Lembram-se que eu tenho dito que um commit é que ficheiros é que foram modificados e aonde. Portanto, ele vai conseguir olhar para isso e ver, ok, neste ficheiro foi alterado, depois foi este, depois foi este, depois foi este, depois foi este, e vai conseguir, ou vai fazer os melhores esforço possível para juntar estes bocados. Ok? Portanto, para já, vamos ter então de fazer o merge. Enquanto eu há bocadinho eu fiz o merge automaticamente, como? Eu fiz git pull. Git pull vai buscar o remoto e junta. Aqui eu vou fazer merge explicitamente. Ok? Portanto, eu salto para o branch master. Portanto, eu vou para o master. Ou podia fazer ao contrário, ok? Eu podia fazer agora. Podia puxar o master para o testing. Ou posso puxar o testing para o master. Agora isto é como se fosse o que é que nós queremos fazer. Okay? Portanto, neste caso, eu vou salto para o branch master, outra vez, git switch master. E agora vamos alterar. Vamos juntar as alterações do branch testing para o branch. O que é aquilo? Vamos puxar as alterações do branch testing para o branch atual. Git merge testing. Ou seja, estou a dizer, vai buscar as alterações que estão no testing e mete-me no master. No master não, mete-me naquele onde eu estou. Neste momento. Neste caso é o master. Ok? E o que é que vai acontecer? O mesmo que aconteceu quando fizemos git pull. O que houver de conflitos que ele consegue resolver, ele resolve sozinho. Junta as coisas. Conflitos que ele não sabe resolver sozinho, ele vai pedir-me ajuda. Diz. Se o testing vai para o remote, se tu quiseres. Eu já explico um bocadinho, mas basicamente o que acontece é, repara que neste momento o histórico, depois de eu conseguir fazer o merge, okay, o histórico do meu branch master inclui bocados do remote, inclui bocados do testing. Portanto, quando eu fizer push do remote para o remote, esses bocados têm forçosamente de ir, porque pertencem ao histórico. Mesmo que não esteja lá uma coisa que se chama testing, os commits do testing vão lá estar todos. Ok? Porque isto são snapshots. Todos os snapshots vão. Ok? Portanto, aqui a seguir corrigimos os conflitos que haja. Portanto, aquela coisa, se dois ficheiros foram modificados. Reparar que não é o facto de dois ficheiros serem modificados que o Git não consegue juntar sozinho. Ele muitas vezes consegue. Se houver duas funções diferentes e o trabalho que foi feito foi numa função e foi noutra função, muitas vezes o Git consegue juntar isto sozinho, sabe que isto deve ir para aqui, isto deve ir para aqui e não tem chatices. É só quando as alterações ele não consegue perceber como é que ele deve juntar. Ok? Depois de corrigir os conflitos, podemos fazer um commit de tudo já junto e push de novo.
Opcionalmente, eu não costumo fazer isto, para ser honesto, mas há quem goste de fazer por uma questão de arrumação, que é apagar o branch que já não precisamos. Reparem que isto apaga a ideia do branch, aquele apontador. Não apaga os commits, porque esses commits tornaram-se parte dos commits do master também. Ok? Portanto, aqui, não é? O que acontece aqui é que isto é junto no master. Ou seja, portanto, neste caso, nós tínhamos aqui um commit, depois tínhamos outro, depois tínhamos outro, depois tínhamos então aqui a divergência. Eu vou pôr aqui ainda mais um commit, só para uma questão de vermos aqui um exemplo um bocadinho mais complicado. Okay? Neste momento o master está a apontar para aqui, e isto é o head, e o testing está a apontar para aqui. Certo? Isto são commits. Isto são branches. Branch é só um apontador. Agora eu fui para o master, portanto o head, e fiz o merge. Certo? E criei um novo commit. A partir daqui. Isto é todos juntos. Mas este commit aqui também está ligado a este. Foi a junção. Certo? Portanto, agora, se eu fizesse o commit e o master, neste momento passa a estar aqui, não é? Juntamente onde está o head. Okay? O que está ali é que eu posso apagá-lo. Não parecia que estava aqui qualquer coisa errada. Aqui. Eu agora posso apagar isto. Mas isto continua a existir. Todos estes. Porque é de onde é que ele vem. Vão perceber? Portanto, é só por uma questão de arrumação. Para não ficarmos com 1000 branches. Pode só explicar novamente. Qual dos partes? Todo. Desde os commits. Fiz vários commits. Ou seja, comecei inicialmente com o projeto, commit. Cheguei aqui, criei um novo branch. Fui para aqui. E ele e os meus colegas continuaram a trabalhar no branch principal. Pronto. Chegámos aqui, ok, eu já acabei o meu trabalho, agora queremos juntar o trabalho. Então aqui faço isto. E isto é o quê? É o resultado do merge. Fiz switch para o master, ele fica aqui. Faço o git merge com o testing, ele vai buscar isto para aqui, fica aqui na área de trabalho local. E agora faço um commit. Criou o commit. E o master está a apontar para lá. Okay? E este commit aqui, tecnicamente, este é o pai, ou seja, de onde ele veio, mas também tem uma ligação com este commit. Foi o merge destes dois. E, portanto, mesmo que eu apague aqui este branch, porque já não preciso dele, estes commits continuam a existir. Okay? Porque este commit depende deste commit e este commit depende deste commit e etc. As setas são tão confusas. Hã? As setas são tão confusas. As setas são confusas? Como é que setas são confusas? A ordem das setas parece estar a dizer que vai para. Parece estar a dizer que aquele é o último de todos. Não, aquele é o pai. É de onde veio. Então quando dizia de onde veio, tu mas achas que dizia mais para aquele lado. Não, isso era se este dá origem a este, mas isso não acontece. Porque o facto deste existir não dá origem a este. Este é que só existe porque este existe. Por isso é que é sempre naquela direção. Um obriga ao outro. E o atual não obriga ao seguinte. Ok. É um bocado mais por aí. Ok? Não, isto é basicamente a mesma coisa que eu pus ali. Dúvidas? Obviamente que metade disto está-vos a entrar pelas orelhas e está a sair quase à mesma velocidade. Não há problema, porque isto é com prática. Okay? Vocês têm a perceber estes conceitos, vão bater neles, vão tentarem resolver as coisas, vão fazer Google e vão descobrir, epá, porque isto, eu posso estar aqui horas e horas e horas a explicar, mas
Isto tem de ser feito. Porque se vocês não fazem, por isso é que nós separamos isto em aulas teóricas e práticas. Aqui é a ideia, é o conceito. Certo? Dúvidas? Nada? Pronto. Next up. Acho que este é o último tópico dentro do Git. Eu tenho estado a falar quase sempre de ficheiros e tenho andado a falar essencialmente de código. Mas não é só código que o Git suporta. O Git foi primariamente desenvolvido para ficheiros de texto. Porque é fácil de olhar para um ficheiro de texto e ver a diferença para outro ficheiro de texto e conseguir juntar dois ficheiros de texto. É mais difícil agarrar uma imagem e fazer o mesmo, não é? Conceptualmente é possível, mas há algum benefício de facto? Discutível. Ok? Fun fact, o Git, eu não disse isto, mas curiosidade para aqueles que estejam mais interessados, o Git surge inicialmente pelas mãos de um tipo chamado Linus Torvalds. O Linus Torvalds é o criador do Linux. Ou seja, foi o tipo que eu quero fazer um Unix, mas em PCs. Mas queria que as pessoas pudessem cooperar, trabalhar com ele. Mas não havia nenhuma boa ferramenta para as pessoas poderem cooperar. E, portanto, ele fez o que todo um engenheiro informático faz. Que é, se não há uma ferramenta para fazer o que eu quero, eu faço uma ferramenta. E pronto, ele criou o Git para resolver este problema de trabalho cooperativo. Ou seja, o Git está muito focado em código. Mas já está muito para além disso. Ou seja, o Git também serve para eu guardar versões de imagens, modelos 3D, texturas, sons, etc. E para garantir que quando eu faço uma alteração, eu, artista, faço uma alteração, o meu colega programador, quando fizer o pull, recebe essa alteração, tem a imagem modificada, tem o som modificado, etc. Okay? Permite-me gerir o projeto sob o ponto de vista de conteúdo, mesmo que não tenha a ideia dos diferenciais que o código tem. Okay? Mas, portanto, o Git pode tratar isto, os ficheiros binários, de uma forma um bocadinho diferente. Okay? Portanto, como é que ele trata binários, JPEGs e outras coisas do género? Basicamente funciona da mesma forma, com poucas diferenças. Qual é que é a diferença principal? Não é prático fazer merge de binários, ou seja, se eu tenho um JPEG e foi alterado esse JPEG por duas pessoas diferentes, eu vou ter de escolher qual das pessoas é. Senão o quê? Eu ia fazer um merge, um diferencial pixel a pixel. Como é que fazíamos? É difícil. Atenção que, apesar de ser difícil, isso não impediu algumas empresas de fazer isso. O Perforce, que eu vos falei, então custa uma fortuna, por exemplo, faz isso. Faz merge de ficheiros de imagem, entre outras coisas. Ok? Também não são guardados diferenciais. Porquê? Porque a certa altura alterei o pixel tal. Isso ocupa mais espaço do que guardar a imagem nova. Não é? Portanto, o Git armazena sempre nos ficheiros binários, ele armazena sempre a última versão. Ok? Por causa disso, havia uma tendência antigamente para os repositórios ficarem muito grandes. Porquê? Porque eu tinha não só uma imagem, mas todas as versões que essa imagem já tinha tido no passado. Ok? Apesar disso fazer parte da natureza do Git e não se queremos perder isso, a maneira como guardamos esta informação é diferente. Ou seja, não precisamos gravar esta ideia de diferenciais, etc. Portanto, ele tem uma maneira, foi acrescentada há vários anos atrás, uma maneira suplementar de fazer isso, que é o Git LFS. O que é o Git LFS? Large File Support. É um módulo adicional do Git, que é suportado, acho que não há nenhuma versão do Git que não suporte isto, e que basicamente trata os ficheiros binários, que são identificados, regra geral, ou pelo caminho ou pela extensão, de forma um bocadinho diferente. Okay? E isto reduz substancialmente o tamanho dos commits no repositório, porque ele guarda links para coisas, em vez de guardar o ficheiro original e os seus diferenciais e a versão que surge a partir desse diferencial. Ele simplesmente sabe que da versão 0.5 para 0.8 o ficheiro era este e a partir da 0.8 passou a ser este. É só um link que muda. Okay? De forma transparente para o utilizador. Para usar o Git LFS
em princípio vocês já nem têm de fazer nada, mas se quiserem mesmo ter a certeza, que eu recomendo, depois de fazer o git init, usa-se o comando git lfs install e ele passa a ficar automaticamente disponível. E a seguir é preciso indicar quais é que são as extensões que nós estamos interessados em tratar como ficheiros binários. Okay? Para isso pode-se editar ou criar o ficheiro .gitAttributes e acrescenta-se linhas deste género. Okay? O que é que isto está a dizer, basicamente? Asterisk.png quer dizer que isto é para ser aplicado, esta regra é para ser aplicada para tudo o que é ficheiros.png. Mas o comando é mesmo esse? Sim. São os asteriscos e depois à frente de tudo o que nós queremos? É o .png. O resto a seguir diz como é que eu quero tratar isto. Porque eu podia não querer tratar isto com o LFS, podia haver outra. O Git é feito de uma maneira a ser flexível, expansível. Mas nós, no nosso caso, nós queremos lidar queremos que este ficheiro seja todo tratado pelo LFS. Por isso é que dizemos que a operação de filter é feita pelo LFS, a função de diff é feita pelo LFS e a função de merge é feita pelo LFS. Okay? Não há assim não há uma maneira muito mais compacta de dizer isto, mantendo a flexibilidade, que é o objetivo. Okay? Agora, eu nunca usei isto de outra maneira que não fosse assim, portanto, a flexibilidade às vezes dá um pouco mais de trabalho. O menos text quer dizer que eu não quero tratar isto como um ficheiro de texto. Portanto, é aquilo verbatim. A única coisa que vai mudar de linha para linha do que quando vocês estiverem a definir aquilo que é para ser usado pelo LFS é qual é que é esta extensão. PNG, FBX, MP3, WAV, JPEG, whatever. Portanto, é só mudar aquilo. Okay? E faz isso para todas as extensões ou diretorias. Eu podia não só dizer asterisco.png, mas tipo dizer tudo o que está nesta pasta, ou seja, fazer tipo wildcards, barra, assets, binary assets, barra asterisco. Isto era tudo o que estivesse dentro da pasta binary assets e ia ser tratado desta maneira. Portanto, funciona da mesma forma os wildcards como funcionou quando falámos nos file systems e como eu falei no git ignore. Outra alternativa para fazer isto é através de um comando que faz isto automaticamente. Git, por exemplo, se eu fizer git lfs track asterisco.psd, como está ali, o que ele vai fazer é que vai criar uma entrada no ponto git attributes, ou vai criar um git attributes com essa entrada, que vai dizer asterisco.psd, filter igual a lfs, diff igual a lfs, merge igual a lfs, menos text. Portanto, faz isso sozinho. Ok? Não se esqueçam que é necessário adicionar o ficheiro git attributes ao repositório, da mesma forma como se acrescentou o git ignore. Ou seja, preciso fazer o git add.getAttributes. Quando se vai fazer o clone no repositório, não deve haver alteração nenhuma. Ok? Às vezes, em alguns casos extraordinários, vocês podem ver que os ficheiros não estão lá de facto. Ou seja, o que é que pode acontecer? Isto é raro acontecer. Mas, como é tudo, é preciso saber fazer o que quando acontece. Os ficheiros, por exemplo, se vocês virem que as vossas imagens, por exemplo, PNG, JPEGs, não sei o que, está tudo muito pequenino nos ficheiros. Se abrirem aquilo no editor de texto, vocês vão ver que o que lá está, de facto, no ficheiro, não é a vossa imagem, é um link. E ele simplesmente não foi buscar. Que era suposto ele ter ido buscar, mas não foi. Ok? O que é que quando isso acontece, basta fazer git lfs update, que ele vai a todos os ficheiros que estão a ser tracked e vai ver se eles são um link ou se são de facto o ficheiro. E se for um link, vão buscar o ficheiro e substituir. Às vezes é preciso fazer este tipo de alteração, estas duas coisas. Ou seja, o update para ele ver o que é que está para fazer ou não e o pull para ir buscar os ficheiros. Em princípio, vocês não precisam de fazer isto. O sistema deve tratar disto automaticamente. Mas às vezes há sempre pequenos problemas. Ok? Agora, isto que nós vimos foi sempre na ideia de que o repositório está a ser feito do zero e vocês lembraram-se logo de início de pôr o git lfs. Mas vocês isto pode acontecer a meio. Ou seja, vocês já têm o vosso projeto, já está grande demais, de repente, se calhar devíamos usar o git lfs. Então, como é que vocês transformam um repositório que não usava o LFS para ser um repositório LFS? Inicializam da mesma forma, git lfs install. Ok?
E a seguir temos de migrar. Ou seja, faz-se os gits, configura-se como se estivéssemos a fazer de fresco, simplesmente os fecheiros que já lá estavam não vão ser afetados pelo LFS, e no final migra-se. Ou seja, okay, já defini que o PNG é binário, o JPEG é binário, etc, 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 e faz isto. Git LFS, migrate, import, traço everything. Pronto. Comando mágico, faz tudo. Puf! E tudo é transformado, tudo que não estava como LFS passa a ser. Ok? Antes este comando era bem mais nocivo. Ok? O que vai acontecer é que a seguir, isto vai reescrever a história. O que é que eu quero dizer com reescrever a história? Reparem, se vocês fazem isto aqui nesta cadeia, por exemplo, e decidiram aqui pôr o LFS, se eu já tivesse aqui um PNG modificado e aqui um JPEG, agora eu estou a referenciar links e não o ficheiro propriamente dito. Mas este histórico está à espera que o ficheiro esteja lá. Nós não queremos. Então o que vai acontecer é que quando faz este migrate, este git LFS migrate, ele vai aqui a todos os commits e vai alterá-los ao historial todo. Portanto, isto pode demorar algum tempo, minutos. Okay? E como tal, temos depois, no final desta operação, fazer o push para o repositório remoto, forçando o update. Okay? Se nós alteramos a história, se não pomos este menos force, o repositório remoto vai dizer isto não é, o histórico que tu estás aqui a meter não é coerente com o que eu já cá tenho. Há um conflito. O traço force diz, eu sei que há um conflito, olha, faz o que eu estou a dizer à mesma. Ok? Pronto. E depois convém que todos os colaboradores do projeto façam um clone fresco. Eu acabei de reescrever a história toda. A alternativa a fazer um clone fresco é fazer estes comandos todos, ou seja, fazer git pull para ele ver que tem uma história diferente e fazer um reset forçado do repositório para aquele estado. Não recomendo, eu acho que é sempre melhor fazer um clone. Ok? Obviamente, quando alguém está a fazer o migrate, toda a gente devia ter parado de trabalhar, que era para não haver mais conflitos, senão depois assim vão ter de resolver conflitos históricos. E vocês não querem resolver conflitos históricos. Isso dói. Ok? Dúvidas? Só quando acontecerem, não é? Primates. Pronto, também é fair enough. O importante aqui é vocês reterem que estas coisas existem, ok? Estes nomes, estas designações, para pelo menos perceberem onde é que foi o problema. Isto. O link de LFS que está a apontar para o fecheiro binário é um link Normal, HTTP. Não, É normal HTTP. Fica gravado em relação ao remoto. Por isso é que isto é uma cooperação depois do remote com o... Por isso é que o Git LFS já pertence mais no domínio, não tanto da esfera do local, apesar de também funcionar, mas mais do que é o remoto. Porque o remoto é que depois está a gerir isto enquanto links. Porque o LFS surgiu precisamente porque os remotos estavam a ficar ultra bloated. Ok? Não há dúvidas? Posso avançar? Ora bem, então acabamos este conjunto de slides. Vamos passar ao conjunto seguinte. E agora vamos passar às partes que eu acho mais divertidas destas disciplinas. Não sei se devem ter medo ou não. Ok. E então agora vamos entrar naquilo que vai ser, o que vamos fazer até ao final do semestre. Tanto a introdução à computação como a fundamentos de programação. Que é a parte da programação. Yay! Happiness! Agora é o melhor. Hã? Agora é o melhor. Agora é o melhor, claro. Então, vamos começar por falar em programação. O que é programação? Que é o que vamos fazer na aula de hoje. Não vamos ainda começar a bater código. Aliás, nós não vamos bater código neste ano. Portanto, ok?
A nível de linguagens de programação, quando nós falamos em linguagens de programação, é normal falar em níveis das linguagens de programação, ok? Baixo nível, médio nível, alto nível, muito alto nível, ok? O que é que, quando falamos de baixo nível, estamos a falar de quê? Estamos a falar de assembler, código máquina. Lembram-se daquelas coisas que eram só aqueles números? Com instruções absolutamente manhosas? Isso é o muito baixo, é o baixo nível, ou muito baixo nível. Há aqui algumas, vou fazer já este reparo. Há aqui algumas discussões filosóficas que algumas pessoas têm sobre o que é baixo nível. Porque há pessoas, por exemplo, que acham que médio nível não existe. Existe baixo nível e o baixo nível inclui o C e o C++, por exemplo. E o alto nível é que já é ou o C# e o Java e o C++ também, etc, etc. Eu não ligo muito a isso, opá, não, ninguém vos vai perguntar num teste, não precisam se preocupar muito com a definição, porque ninguém vos vai perguntar num teste se o C é uma linguagem de baixo nível ou não. Okay? É só para termos uma ideia. O que é que quer dizer o nível de uma linguagem de programação? No fundo é o quão perto está do hardware, do físico. Okay? O assembler é uma tradução 1 para 1 daquilo que o processador físico, hardware, é capaz de fazer. Okay? Enquanto as outras linguagens, por exemplo o C e o C++, já são linguagens que já põem um certo nível de abstração. Já parte do princípio que existem coisas como variáveis e escrever no ecrã, ou coisas desse género. E quanto mais alto é o nível, mais parecido com a linguagem humana a linguagem é. Mas, obviamente, aí a pergunta que se coloca é, ok, então, mas se o muito alto nível é mais parecido com a linguagem humana, ou seja, porque é que nós não programamos só em JavaScript e Python? Porque também se perde alguma expressividade e algum controle e isto tem efeitos sob o ponto de vista de performance. Ok, eu quero falar com o hardware, mas eu não tenho maneira de comunicar com o hardware. Ok? Se vocês se vos dissessem de repente que para falar mandarim é a linguagem mais eficiente para comunicar, vocês continuam sem saber mandarim só porque sabem este facto sobre o mandarim. Ou seja, vocês continuavam a ir para o estrangeiro e a falar inglês porque é mais universal. Okay? Aqui passa-se um bocado o mesmo. O C e o C++ e até certo ponto o C# e o Java são mais comuns. São mais flexíveis, conseguem ir do mais simples ao mais complicado. Enquanto linguagens como o Python e o JavaScript, não. Ok? Portanto, linguagens de baixo nível, o código máquina assembler, ou seja, estão muito perto daquilo que o hardware consegue fazer. O C e o C++ são normalmente chamadas linguagens compiladas, ou seja, existe um pedaço de código e esse código, por exemplo, int main, printf, hello, nós não vamos aprender C, portanto. Pronto, isto é um programa em C e isto é compilado, entra dentro de uma maquineta, se chama compilador. E deste lado sai código máquina. Sim, deixa. Não, vamos só aprender Python e C#. Ok? Portanto, isto entra dentro do compilador e sai código máquina, que transforma isto numa sequência gigante daqueles números em hexadecimal indizíveis. Okay? Prontos a ser executados pelo computador. Ok? A seguir, temos as linguagens de alto nível. Normalmente, o código é parecido com isto. É a estrutura. Ou seja, temos aqui o programa. Eu não vou estar aqui a escrever um programa em C#. Mas isto não entra num compilador agora. Agora isto entra dentro de um outro... quer dizer, por acaso chama-se compilador à mesma. Mas o que sai não é código máquina, o que sai é intermediate code.
É uma representação, é parecido com Assembler, mas não é Assembler. É Assembler para uma máquina que não existe. É uma máquina teórica. Por sua vez, este IC entra dentro de uma outra aplicação que é uma Virtual Machine. E isto é que executa aquilo. Ou seja, nunca é gerada uma representação em código de máquina. O que eu estou a dizer não é 100% verdade, depois esta Virtual Machine pode converter para código de máquina, etc, etc. E há aí uns sistemas que são muito complicados, mas sob o ponto de vista lógico, teórico, é isto que acontece. Esta Virtual Machine vai agarrar neste intermediate code e vai correr. É como se tivesse um computador dentro de um computador. Correr uma aplicação, ok? E isto é o que acontece nas linguagens de alto nível, como o C# e o Java. Depois temos as linguagens de muito alto nível. E o que elas fazem é interpretar o código. O que é interpretar o código? Em vez disto entrar no compilador, ser convertido para uma representação mais simples, mais parecida com uma máquina e depois ser executada por uma máquina virtual, o que acontece é que o programa entra e é corrido por um programa que se chama interpretador, que vai linha a linha ao programa e vai correndo linha a linha nesta representação. Okay? Novamente, isto é uma simplificação grosseira de todo o processo, as coisas são mais sofisticadas que isso, mas esta é fundamentalmente a ideia. O que quer dizer que estas linguagens de muito alto nível conseguem fazer coisas mais sofisticadas, sob o ponto de vista de manipulação simbólica, do que as linguagens de baixo nível. Mas perdem com isso uma coisa: performance e o acesso ao hardware. Portanto, isto é um equilíbrio. A maior parte destas aplicações, por exemplo, o interpretador de Python é escrito, é feito, usando C. Ou seja, umas coisas são feitas um bocado à conta das outras. Okay? Um engine, como o Unity, que vocês vão usar mais, a partir do próximo semestre, por exemplo, é feito num núcleo C e depois, a seguir disso, tem uma camada de scripting em C#. Ou seja, para as coisas de alta performance usa C, para as coisas que não precisam de tanta performance usa o C#. Pronto, são opções, têm bons motivos para isso acontecer. Se algum de vocês um dia destes for trabalhar em C ou C++, já percebe porque é que trabalhar em C# é tão mais agradável para código de jogos. Ok? Portanto, isto até aqui eu tenho falado em níveis de linguagem de programação, mas eu ainda não expliquei formalmente o que é uma linguagem de programação. Ok? Alguém quer aventurar-se? Alguém que não seja de outros anos e já saiba a resposta? Quer aventurar-se a explicar-me o que é uma linguagem de programação? Okay. É uma coisa muito complicada. É uma linguagem que nos permite especificar um programa. Não é útil? Esta definição? Ok. Mas, semelhante a uma criança de 2 anos, hiperativa, o que é um programa então? Programa é uma sequência de instruções lógicas que permitam a um computador executar uma tarefa. O que é que isto é? Alguém me quer tentar explicar o que isto é? Ou mais importante, alguém me consegue dar um exemplo do mundo real de um programa? Segundo esta definição? Exatamente, fazer um bolo. Uma receita. Uma receita é um programa, não é? Há um conjunto de instruções lógicas que nos permite executar uma tarefa. Há algumas diferenças entre uma receita e um programa, mas já vamos ver. Dentro do programa, é uma receita. Ok? É uma receita de cozinha muito sofisticada, mas não deixa de ser uma receita. Vamos olhar, de facto, uma coisa que vocês nunca esperariam quando acordaram hoje de manhã, ver numa aula, que é, vamos olhar para uma receita. Efetivamente uma receita. Já não lembro do que é, acho que isto é de biscoito. Because cookies. Ok? Portanto, bate as claras em neve e reserve, mistura gemas, a margarina e o açúcar até obter uma massa uniforme, homogénea, aliás. Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos sem parar de bater. Por último, adicione as claras em neve e o fermento. Despeje a massa numa forma grande, de furo central untada e enfarinhada. Assa em forno médio, 180 graus centígrados, pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos, ou ao furar o bolo com um garfo, este sai a limpo.
Hã? Voltas Não queres mais nada. A mim, eu não sei, a mim mentiram porque disseram que se eu fosse professor traziam-me maçãs. Okay? Eu sempre vi isso nos filmes, nunca vi uma maçã na minha mesa, só tenho a dizer isto. Ok? Portanto, isto é efetivamente o programa. Okay? Há um conjunto de instruções que eu vou seguindo passo a passo e no final eu realizei uma tarefa. Isto é o que o computador faz. Ele segue implacavelmente a receita que lhe passamos, o programa. Ok? Agora, há uma diferença entre estas receitas. Aliás, não existe verdadeiramente diferença, mas nós temos a percepção de uma diferença, que é o seguinte. Imagina que cada um destes passos tem de ser explicado à exaustão. Mãos no ar, quem é que sabe o que é bater as claras em neve? Bater até a... Calma, não perguntei o que é. Mãos no ar para quem sabe o que é. Eu digo isto. Batam as claras em neve. O que é? Quem é que sabe? Põe a mão no ar. Nem metade. Ok? Isto é um bocado o computador. O computador não sabe metade das coisas que nós estamos a dizer. Ok? Há aqui uma questão. Bater as claras em neve é agarrar nas claras do ovo e usar a batedeira e ficar ali 45 horas até elas ficarem sólidas tipo neve. Ou tipo nuvem. Ok? Eu precisei de explicar qual era este passo. Ou seja, eu tinha de agarrar num passo para o computador. Não só eu tenho de dizer bata as claras em neve, eu vou ter de explicar o que é bater as claras em neve. E não foi só aí. Eu escolhi deliberadamente algumas palavras que não são muito comuns em português. Por exemplo, bata as claras em neve e reserve. Nós não costumamos nós em Portugal, quando falamos em receitas, não costumamos usar a palavra reserve. Os brasileiros usam bastante a palavra reservar, que é pôr de lado, para depois usar mais tarde. Porquê? Porque as claras em neve só vão ser usadas aqui. Ok? Ou seja, existe aqui este é o problema da programação. O computador é terrivelmente estúpido. Ou seja, o computador não consegue compreender muito do que nós estamos a tentar explicar em linguagem humana. Ou seja, nós vamos ter de explicar mais, e mais, e mais, e mais, e mais, até o último detalhe, e ele não ter dúvidas nenhumas sobre o que é que nós estamos a tentar conseguir fazer. Ok? Mas não só isso. Ok? Portanto, isto era... Portanto, eu, em vez de explicar bata as claras em neve e reserve, queria dizer separa as claras das gema-claras num recipiente, depois abre a porta do armário da direita, retira a batedeira, coloca as varetas na batedeira e coloca as varetas ligadas à batedeira no recipiente e depois liga a batedeira. Espera só, desculpem só um segundo, tenho só aqui de responder uma coisa aos outros. Desculpem. Portanto, teria de explicar isto ao detalhe todo. E reparem! E aqui é onde isto ainda fica pior. E é por isso que aqui é mais ou menos a altura em que o pessoal começa a desistir. Que é, isto tudo assume que a minha batedeira está no armário da direita. Porque senão o computador é incrivelmente estúpido. Um ser humano abre o armário da direita, não vê, começa a abrir armários. O computador é tipo... Quanto muito fecha e volta a abrir, a ver se apareceu entretanto. Ok? Agora, o computador, as receitas de computador, um programa, tem um poder expressivo um bocadinho maior do que a maior parte das receitas, não é? Numa receita não passa na cabeça de ninguém dizer onde é que está a batedeira na casa de uma pessoa. No caso do computador, pode-se usar algo que se chamam condições. Ou seja, naquele exemplo anterior, dizer,
Separa as claras da gema e coloca as claras num recipiente. Se a batedeira estiver no armário da direita, abre esta e retira a batedeira. Caso contrário, abre a da esquerda e retira a batedeira. Ou, simplesmente, procura a batedeira. Ou qualquer outra coisa que o computador consiga compreender. Ok? Portanto, a ideia da programação é, nós queremos generalizar aquilo de maneira a termos um poder específico todo que precisamos, mas que também não seja tão grande que para fazer a coisa mais elementar do mundo eu preciso disto ser mais complicado do que necessário. Okay? Eu quero conseguir exprimir as coisas de forma simples, mas ter todo o poder. E isto é um equilíbrio muito, muito, muito complicado. Ok? Apesar de tudo, há depois algumas coisas para facilitar um bocadinho a vida. Não é? Por exemplo, existe algo que se chamam bibliotecas que definem coisas simples. No exemplo da nossa receita, por exemplo, nós podíamos ter uma biblioteca que dissesse o que é bater as claras em neve. Ok? Ou seja, isto podia depois mostrar para um índice. Porquê? Porque aí tem 5 receitas que dizem a mesma coisa e estão a referir-se à mesma coisa. E, portanto, podíamos ter uma secção de Cooking for Dummies que explicava estas coisas. Não é? Algumas destas bibliotecas até já vêm com a linguagem de programação, ou seja, fazem parte da linguagem de programação. E aquelas linguagens de programação de mais alto nível, JavaScript, Python, etc., são normalmente reconhecidas por isso, porque já têm tanta coisa incorporada nelas que já têm um poder muito expressivo, muito grande logo de arranque. Ok? Portanto, em suma, programação é um processo complexo em que temos de explicar a uma máquina muito estúpida como fazer tarefas, das mais simples às mais complicadas, usando uma linguagem simples e não ambígua. O que é que eu quero dizer com não ambíguo? É o que é o que é? Isso é uma verdade lá para Alice. Não deixa espaço para interpretações. Ok? Minha frase favorita para exemplificar isto. Eu vi o João no topo da colina com binóculos. Quem é que tem os binóculos? Sou eu ou o João? O português e a vasta maioria das línguas, acho que eu saiba todas, mas não gosto de dizer assim todas, cabalmente sem a conhecer, são ambíguas por natureza. Dependemos de contexto. É por isso que, por exemplo, as traduções, quando pedimos ao Google para fazer uma daquelas traduções, aquilo saem os resultados jóia, não é? Porque dependemos de contexto. Há palavras que traduzem de uma maneira num contexto e traduzem de outra maneira noutro contexto, não é? E isto é só um exemplo mais simples. A nossa linguagem toda a maneira como nós comunicamos, estamos sempre passíveis de ambiguidades. Aliás, a quantidade de vezes em que as pessoas chateiam umas com as outras porque não percebem bem o que a outra estava a dizer é enorme, não é? Todos nós sabemos isso. Um computador é mais estrito em relação a isto. Se ele vir uma ambiguidade, ele diz não sei do que estás a falar, não vou pôr a inventar, depois ainda ralhas comigo. Portanto, é um cobarde também. Ok? Estão a perceber o que é a ideia da programação e o que é que nós vamos fazer daqui em diante? Nós vamos tentar encontrar maneiras de exprimir coisas no início simples e progressivamente mais complicadas através de uma destas linguagens. Portanto, o que nós vamos estar aqui a aprender é uma linguagem. Ok? Alguém me sabe dizer a diferença de uma língua para uma linguagem? Literalmente uma língua ou uma língua? Uma língua. A língua portuguesa versus a linguagem portuguesa. Linguagem, normalmente gramática, a língua pode ser, vamos dizer, a língua de Portugal, a língua do Brasil, a língua de São Tomé e Príncipe, por exemplo. Só que eu vou dizer a língua portuguesa. A língua é a língua portuguesa. Pois, a língua portuguesa que eu estou a linguagem portuguesa. Sim. A linguagem portuguesa não existe, ok? Uma língua tem associada a uma gramática e tem associada a um contexto cultural. Ou seja, o que é que eu quero dizer com o contexto cultural? É aquilo que uma linguagem não tem. Nós conseguimos entender coisas pelo nosso contexto.
normalmente cultural. Mas o computador não. O computador não tem qualquer tipo de noção de contexto. Quando nós começamos a fazer um programa, ele não sabe o que é que nós vamos fazer, nem faz relações acerca disso. Simplesmente aceita o que nós dizemos como verdade indiscutível. Estamos quase a acabar por hoje. Felicidade, eu vi logo sorrisos. Ok, vamos só falar daquilo que vai ser a linguagem que nós vamos aprender em Introdução à Computação e em Fundamentos de Programação. E essa linguagem é o Python. Ok? Nós vamos aprender a usar o Python. Porquê o Python? Ok? O Python, nós podíamos começar, obviamente, com aquilo que é a linguagem que de facto vamos precisar mais durante o curso, que é o C#. Só que o C# é muito complicado para aprender assim, tipo, de repente, muito estrito, etc. O Python permite-nos simultaneamente usar uma linguagem um pouco mais simples e, por outro lado, ser ainda útil. Ainda podia usar outra linguagem mais simples ainda. Só que o Python é uma linguagem que já é útil. Ou seja, por exemplo, estas coisas que vocês andam a ouvir falar do ChatGPT, Midjourney e não sei o que, isso é tudo feito em Python. Tudo. Okay? Portanto, essencialmente o Python ainda é uma linguagem útil, mas é simples o suficiente para se conseguir aprender de forma gradual. Okay? Este é o motivo número 1 pelo qual nós vamos aprender Python para começar. Okay? Agora, se quisermos ver o que é a definição formal para nós, engenheiros informáticos, que passamos demasiado tempo a pensar nestas coisas, qual é a definição formal de Python? Python é uma linguagem de programação de alto nível interpretada em imperativo orientada a objetos de tipagem dinâmica. Isto disse-vos imenso, não é? Ok? Boa. Ok?